conceito de boa governança vem se mostrando a cada dia como a principal ferramenta para construir um ambiente de confiança, transparência e responsabilidade. Tão necessário para promover o investimento de longo prazo, bem como para a estabilidade financeira e a integridade empresarial. Por isso, compreender bem o DI no âmbito das políticas ESG é fundamental, pois os riscos e oportunidades de governança provavelmente aumentarão à medida em que as questões ambientais, sociais, políticas e culturais continuarem a evoluir. Bem-vindos ao Mundo ESG. Nosso convidado de hoje, Fábio Alperovitch. Em 1993, fundou a Fama Investimentos, onde é responsável pela gestão do Fundo de Ações de Empresas Brasileiras e focado em campanhas aderentes às boas práticas ESG. A Fama Investimentos é certificada como B Corp. No terceiro setor, é conselheiro da WWF Brasil, do Instituto Ethos, do Pacto pela Equidade Racial, do Life Institute, do Capitalismo Consciente Brasil e do Museu Judaico de São Paulo. É diretor do Instituto Fama, do Instituto Brasil-Israel e do Instituto Totós da TT. Foi membro do Conselho de Administração de diversas companhias de capital aberto e possui a certificação CFA, Chartered Financial Analyst. Olá, amigos do Mundo ESG. O nosso convidado de hoje é Fábio Alperovitch. Fábio, obrigado por você abrir espaço nessa sua agenda tão corrida. Eu gostaria que você iniciasse falando um pouco da sua carreira e, desde logo, eu queria fazer uma provocação. Qual é a diferença entre Fábio Alperovitch e Larry Fink? Bom, Marcelo, obrigado pelo interesse em me ouvir um pouco. Fora o fato do Larry Fink ser muito mais bonito do que eu, acho que tem umas diferenças importantes. O Larry Fink fala sobre propósito desde 2013, quando ele começa a escrever as cartas, e ele, enfim, até por ser o representante da maior gestora do mundo, ele é um transatlântico, então, portanto, ele se move devagar, consegue fazer compromissos, mas não tão a fundo, mas influencia muita gente. Eu fundei a Fama em 93, já com esse olhar ESG. É óbvio que aos 21 anos de idade, que é a idade que eu tinha quando fundei a Fama, a minha visão era muito menos robusta do que é hoje, mas eu tenho menos capacidade de influência que o Larry Fink, dado o tamanho, mas eu posso andar mais rápido e me comprometer mais e falar ou entrar em assuntos que ele tem dificuldade de entrar. Fábio, a Fama é uma empresa que já está consolidada no mercado, mas eu gostaria de saber qual é o principal diferencial competitivo da Fama e qual é o principal referencial da Fama no mercado de gestão de fundo de ações. É um pouco, talvez, de arrogância ou presunção de responder sobre diferencial competitivo na minha ótica, mas eu acho que tudo que a gente faz é muito legítimo, vem de dentro, é muito de essência. Na minha vida privada, minhas conexões, minhas relações são muito mais no terceiro setor, muito ligadas às questões ambientais e sociais. Então, tudo que a gente faz dentro da Fama é um pouco do reflexo do que vivemos nas nossas vidas privadas. Então, não há oportunismo, há legitimidade. Não há um interesse financeiro por fazer tudo isso, embora, claro, que a gente esteja buscando retorno financeiro também. Mas a gente faz porque a gente acha o correto, a gente acha que seja a melhor prática. E em 1993, jamais saberíamos que ia existir essa onda ESG que no Brasil começou em 2019. Apesar disso, a gente continua esse tempo todo. Então, eu acho que eu não conseguiria fazer diferente, é impossível para mim. Então, acho que essa legitimidade dos movimentos, acho que é o que nos faz um pouco diferentes. Em relação a referências, eu acho que talvez uma boa referência é a Generation, que é o fundo tocado pelo ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, junto com David Blood, que talvez ele seja uma referência porque ele consegue ser profundo e grande ao mesmo tempo.
Então, e consegue também inspirar muita gente. Todo mundo sabe, eu acho que Fábio vai concordar, que muita gente ainda não conseguiu entender bem essa vinculação que existe entre o mundo corporativo e as políticas ESG. Por que, Fábio, que essas políticas elas vêm cada vez mais ganhando musculatura no mercado e por que o capitalismo de stakeholders vem se sobrepondo ao capitalismo de shareholders? É uma boa pergunta. E se a gente torcer o ESG, basicamente a gente vai estar falando sobre meio ambiente, direitos humanos e ética, né? Esses são os pilares do ESG. E esses assuntos, especialmente direitos humanos e meio ambiente, eram ásperos dentro do mercado corporativo e quase que repulsivos dentro do mercado financeiro. Então, no momento que o assunto chega, a primeira reação não é de aceitação, né? A primeira reação é de observação ou até de interdição, especialmente no mercado financeiro. Mas isso aos poucos ele vem se transformando e acho que aos poucos, né, acho que a gente está muito longe disso, mas aos poucos as coisas estão ficando mais compreensivas tanto para os dois mundos, o corporativo e o financeiro. A gente não pode esquecer que a gente está em meio a um grande processo de transformação do sistema capitalista, no qual, como você bem colocou, nos anos 90 foi o auge da expressão do capitalismo de shareholder. O que significa isso? Empresas nos anos 90 eram geridas para buscar o lucro a qualquer custo. Nenhum problema em relação ao lucro e nenhum problema em buscar a maximização do lucro, mas ele não pode ser a qualquer custo, não pode ser ao custo dos stakeholders, né? Nos anos 90 não era essa compreensão que existia. Então, a grande maioria das empresas nos anos 90 praticava um sistema de gestão o qual buscava tirar valor dos stakeholders, sejam eles fornecedores, clientes, colaboradores, meio ambiente, governo, seus pares, acionistas minoritários, etc., e trazer uma maior quantidade de lucro para si. Aos poucos, algumas empresas começaram a entender que esse sistema ele não conseguiria se perpetuar. Uma empresa que cresce precisa do fornecedor que cresce junto, ele precisa dos colaboradores que, enfim, que se mantenham lá, que não tenham turnover, precisa encantar os consumidores e assim sucessivamente. Então, algumas empresas começaram a colocar os stakeholders no centro do processo decisório. E ao contrário do que poderia parecer, ao colocar o interesse dos stakeholders no processo, o lucro não diminuiu, o lucro aumentou. Então, esse é um processo que vem acontecendo, ele é muito disforme entre geografias, entre setores, etc. Mas ainda há empresas, e não são poucas, que são ainda dirigidas pela mentalidade predominante nos anos 90, e essas lideranças um dia serão substituídas por lideranças mais empáticas e inclusivas. Isso é bacana porque, inclusive, existe uma consultoria chamada Etsphere, que todos os anos divulga o ranking das empresas consideradas mais éticas do mundo. E todos os anos, inclusive, ela demonstra, inclusive com indicativos gráficos, que a lucratividade dessas empresas consideradas mais éticas, inclusive que acoplam nas suas operações políticas ESG, a lucratividade delas é maior do que a linha média de lucratividade das empresas no mundo. Então, isso bate exatamente com o que você acabou de falar. Só um complemento rápido. Eu acho que, infelizmente, no Brasil, essa questão da responsabilidade e do retorno financeiro é entendido como uma dicotomia, né? Ou você tem um, ou você tem outro, mas isso é falacioso. A gente precisa derrubar essa falácia e as pessoas precisam entender que responsabilidade e lucratividade ou retorno estão juntos e não separados. No momento que as pessoas ainda têm que optar por um lado, elas acabam optando pelo retorno financeiro. Mas no momento que elas compreenderem que isso anda de mãos dadas, aí eu acho que a gente vai ter uma nova fase do capitalismo do stakeholder. Essas considerações todas são muito bacanas, Fábio, porque elas vinculam diretamente as políticas ESG com a integridade corporativa. Quais são as razões que você considera como relevantes e que levaram as políticas ESG a ganhar esse espaço no mundo corporativo, no mundo inteiro, e agora, mais recentemente,
aqui no Brasil, e eu queria também te ouvir para saber se a mídia teve um papel importante dentro desse contexto, especialmente aqui no Brasil. Quando a gente fala do mundo inteiro, eu vou aqui cometer algumas generalizações, não é exatamente nos blocos, exatamente como eu estou falando, mas acho que vai dar para entender. A evolução da adoção do ESG, ela não é simultânea em todo o mundo. Na Europa, isso já tem sido debatido há muito mais tempo, mas nós brasileiros somos muito mais americanocêntricos do que eurocêntricos. Então, nós escutamos mais música americana, assistimos mais filme americano e seguimos mais o modelo americano do mundo corporativo e investimento também. Então, as influências europeias não vieram para o Brasil no momento que elas deveriam ter vindo. A gente continuou olhando para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos aconteceu um fenômeno meio paradoxal. O desenvolvimento do ESG, na minha opinião, ele acontece a partir de 2017, por conta da eleição do Trump, que vem com uma agenda muito anti-ESG. Então, vou sair do Acordo de Paris, vou construir um muro com o México, vou expulsar estrangeiro, etc. Então, as pessoas que se importavam começaram a ser mais vocais nos Estados Unidos, e isso levou, a partir de 2017, um crescimento da discussão do debate ESG dentro dos Estados Unidos. Então, até lá, isso era um espaço muito mais europeu de debate. A partir de 2017, começa nos Estados Unidos e, na minha opinião, por conta da eleição do Trump. Então, o Brasil começa a olhar para a ESG, e aí estou falando do Brasil de uma maneira mais generalizada, é claro que já tem gente que fazia isso antes, mas de uma maneira um pouco mais ampla, começa a olhar para isso em 2018, 2019, que é quando começa a vir a influência americana. E, paradoxalmente, no Brasil acontece a mesma coisa. No processo eleitoral de 2018, o candidato Bolsonaro também tinha uma agenda muito parecida com a agenda do Trump em relação às questões de meio ambiente e direitos humanos. Só que, ao contrário dos Estados Unidos, que lá existiam bolsões de investidores ou de gestores que se preocupavam com essa temática, aqui no Brasil eram muito poucos, quase nenhum. Então, esse papel de contraponto foi muito mais trazido pela mídia. Então, a mídia acabou dando muito espaço para o assunto da sustentabilidade corporativa, muito em resposta de um medo que viria a partir de um processo eleitoral de 2018. E aí, isso, por uma, enfim, infeliz coincidência, acaba, em janeiro de 19, ganhando impulso a partir de Brumadinho. Então, o que significa, na verdade, Brumadinho? É a empresa símbolo do Brasil, a maior empresa brasileira, a mais conhecida fora do Brasil, sendo reincidente num episódio de alta externalidade, tanto ambiental quanto social, né, causando morte de quase 300 pessoas. E aí, automaticamente, se faz engrandecer o debate ESG sobre responsabilidade corporativa, né? Então, poxa, como esse símbolo do capitalismo está sendo reincidente em algo tão grande? E aí eu acho que isso ganhou bastante força a partir de 19. Recentemente, o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, declarou uma verdadeira guerra ao ESG, dizendo que o mercado, as empresas e os fundos de investimento usam as políticas ESG para impor à sociedade uma política woke. Como que você vê essa vinculação que acaba se estabelecendo, inevitavelmente, entre o ESG e a política? A gente sabe que o ESG, quando fala em defesa do meio ambiente, quando fala em responsabilidade social, existe ali, querendo ou não, um viés que puxa o ESG para uma política de caráter socialista, poderia-se dizer assim. Como que a gente desvincula esse caráter político do ESG para que ele possa alcançar os seus reais objetivos? Bom, duas respostas bem diretas. A primeira é que o Ron DeSantis não entendeu o que é ESG, né? Não tem a menor dúvida sobre isso. E ele sim está promovendo uma batalha política de autopromoção para poder agradar republicanos em favor de uma agenda que ele acredita ser ideológica, mas que não é. Então,
ele talvez ainda esteja nessa dicotomia falaciosa do retorno versus responsabilidade. Então, certamente ele não entendeu o que significa ESG. Segundo, e trazendo isso para o campo político, quando a gente fala de ética, meio ambiente e direitos humanos, esses temas não poderiam e não devem e de maneira nenhuma podem ser vistos como ideológicos. Isso está acima de qualquer ideologia. Não há maneira de nem uma ideologia sequestrar essa agenda e nem da outra repelir essa agenda. A gente está falando sobre questões que são maiores do que qualquer ideologia. Então, ter uma vida habitável, ter um planeta habitável, ter pessoas que se respeitam, ter um olhar empático em relação a direitos humanos, ter respeito a regras, a ética e etc., não deveria estar em disputa entre ideologias. Então, acho que o que está acontecendo nos Estados Unidos é triste, porque, no final das contas, como a gente tem um país que está, nesse momento, totalmente polarizado entre republicanos e democratas, qualquer indício que uma pessoa coloque sobre algo que tenha relação com a defesa de direitos humanos ou de meio ambiente, automaticamente é categorizada como democrata e vice-versa. Como se um republicano não pudesse ter uma visão empática a direitos humanos e meio ambiente, e como se um democrata pudesse dar menos importância para esses fatos. Então, é lamentável o que acontece nos Estados Unidos. Infelizmente, é muito parecido com o que acontece no Brasil, especialmente no mercado financeiro, que automaticamente, a vida inteira, eu fui rotulado de comunista, petista, psolista, todos os istas que você pode imaginar. Esse debate era interditado no mercado financeiro, ele foi desinterditado, mas ele continua sendo visto como ideológico. A diferença é que lá é 50%, 50% entre ambas as ideologias, e aqui predomina em larga escala dentro do mercado financeiro uma ideologia que é refratária às questões ESG. Então, essa é uma das nossas grandes missões, é tentar desideologizar esses assuntos que não deveriam ter ideologia. Talvez a saída esteja até no conceito de integridade pública que vem sendo defendido pela OCDE, até como um conceito suprapolítico. Porque, como você bem disse, essas questões elas estão acima de qualquer tipo de ideologia política. Aliás, deveria ser um ponto comum de defesa de qualquer pauta política, porque nós estamos falando aqui do futuro do nosso planeta e do futuro das novas gerações. Por incrível que pareça, pessoal, as políticas ESG, elas sofrem críticas até de grandes executivos. Né, Fábio? Recentemente, o Elon Musk, ele criticou as políticas ESG exatamente em razão do fato da Tesla ter ficado fora do ranking de boas práticas ESG do S&P 500, dizendo que como que uma empresa que produz carros elétricos não pode ser considerada uma empresa de boas práticas ESG. Como é que você vê essa má compreensão de alguns empresários que pode até causar aí um certo descrédito para quem defende as boas políticas ESG? É interessante essa questão. Primeiro, que se ele criticou, significa que ele se importa. Porque se a Tesla fosse excluída de algum critério ou ranking que ele não se importasse, ele nem iria se manifestar. Então, o fato, apesar dele negar, ele se importa e ele se manifestou em relação a isso. Que bom que ele se importe, embora ele não faça muito a esse respeito. O segundo ponto é que a gente precisa qualificar o que significa impacto e o que significa ESG. São duas coisas que têm alguma intersecção, mas não necessariamente são sinônimos. O fato de produzir carro elétrico, sem dúvida, tem um impacto positivo para o planeta. A questão não é o produto, a questão é a forma no qual esse produto é produzido. Então, quando a gente está falando sobre impacto, a gente fala de produto. Quando a gente está falando do como, a gente está falando de processo. E o processo da Tesla é, talvez, um exemplo do anti-ESG. Não há respeito algum à governança, não há respeito algum a direitos humanos. O Elon Musk mesmo, há 2 semanas atrás, estava batendo boca pelo Twitter com um ex-funcionário que era uma pessoa com deficiência, que ele tem
feito e mandado e desmandado em relação às práticas de governança, tanto em Tesla quanto no Twitter, são bons exemplos também. Há uma série de denúncias sobre quase que trabalhos forçados durante a pandemia, de ameaças a funcionários que queriam respeitar a quarentena e assim sucessivamente. Em relação a questões ambientais, a Tesla tampouco tem compromissos ambientais. Então, ela produz o carro elétrico, que é algo positivo para o planeta, mas ela mesma, como empresa, não tem compromissos ambientais. Então, o S&P tem toda a razão de não incluir a Tesla no seu índice e o Elon Musk está incomodado. Bom, vamos falar um pouquinho agora de governança. E em relação à governança, nós tivemos aqui no Brasil, recentemente, um grande escândalo corporativo envolvendo a Americanas, uma empresa altamente renomada e, o que é pior, com certificações ESG absolutamente importantes dentro de um cenário nacional. Você acha que um escândalo corporativo dessa envergadura, Fábio, envolvendo uma grande empresa muito conhecida, certificada por boas práticas ESG, isso pode, de alguma maneira, gerar um abalo às políticas ESG? Até porque, inegavelmente, houve uma falha de governança em relação a esse evento específico. Boa. Acho que a gente tem que analisar a questão sobre diferentes óticas e perspectivas. A primeira é discutir o que você colocou, né? Se o caso Americanas põe em xeque as políticas ESG. A segunda é a perspectiva das certificações ou validações. No caso da Americanas, não eram nem certificações, eram índices de boa governança, que é o Novo Mercado, e o ISE, que é índice de sustentabilidade empresarial da B3. Então, a credibilidade deles também pode ser discutida. E o terceiro é da própria Americanas. Então, acho que tem ali alguma óticas diferentes que a gente pode pensar a respeito. Em relação aos índices, eu tenho sido um grande crítico dos índices em geral, não só destes dois, mas de outros índices que, na sua esmagadora maioria, são um reducionismo. Os índices tentam buscar, numa complexidade enorme, que é o ESG, atalhos que não comportam no ESG. Então, o ESG ele produz métricas, mas ele não pode ser entendido através de métricas. Quando a gente vai analisar, por exemplo, cultura corporativa, como que você vai medir cultura, como você vai dar nota para a ética, são questões muito mais subjetivas. E o mercado precisa de atalhos. Então, o mercado vai atrás desses atalhos, que são os índices. Então, eu acho que tem um erro tanto da demanda, que o mercado busca, quanto da oferta, da maneira que esses índices são compostos. Então, eu tenho sido um voraz crítico, eu já escrevi alguns artigos sobre isso, e acho que esse é mais um exemplo. Se a gente for pensar em governança corporativa, os maiores escândalos dos últimos anos no Brasil em relação à governança corporativa aconteceram em empresas do Novo Mercado. Então, todas as empresas do Eike Batista eram do Novo Mercado, o CCR do Novo Mercado, o Lynx era do Novo Mercado, os Miles Go era do Novo Mercado, o JBS era do Novo Mercado, o Americanas era do Novo Mercado, e aí tem ali uma lista enorme. Então, pertencer ao Novo Mercado não é um selo de virtude, é simplesmente atender alguns requisitos que algumas empresas entendem como checklist para você poder ter esta percepção. Ao contrário, a gente pode até supor que, se eu sou uma empresa de más práticas, o meu maior desejo era justamente fazer parte do grupo percebido como boas práticas. Assim, a fiscalização ou os olhares a respeito das minhas práticas ficariam atenuados. Então, a gente tem que olhar isso primeiro com uma crítica à existência dos índices como um todo. Quer dizer, será que é possível a gente ter índices que são atalhos? Segundo, a gente precisa criticar estes índices especificamente, né? Então, tem a crítica geral e a crítica do específico. Por fim, quando a gente fala de Americanas, a gente não pode entender Americanas como um caso Americanas, sob o risco de achar que a fraude foi Americanas. O problema não é a Americanas é produto de um capitalismo hostil dos anos 90, que é
a busca do resultado a qualquer custo, como a gente já falou anteriormente, e isso apareceu aqui no caso da Americanas, mas como aparece em muitas outras instituições financeiras e não financeiras. Esse produto do capitalismo hostil de querer tirar valores de vários stakeholders para um benefício próprio, acaba produzindo um sistema de gestão completamente desalinhado, no qual pessoas que dirigem buscam subterfúgios para obtenção de resultados à custas de alguém. Isso que você traz, Fábio, é muito bacana porque dialoga com uma questão que atualmente é muito premente, que é exatamente a aferição da cultura de integridade dentro das organizações. Aliás, a cultura de integridade que agora é um elemento dos programas de integridade de acordo com o artigo 56 do Decreto 11.129. Então, quando a gente pensa em acoplar as políticas ESG dentro dos sistemas de integridade corporativos, e os sistemas de integridade corporativos, pelo decreto regulamentador, exigem a cultura de integridade, eu acho que isso tem absolutamente tudo a ver com o que você acaba de trazer. Concordamos. Eu acho que tudo começa na cultura. Se há uma cultura corporativa adequada, automaticamente os processos vão se encaminhar e os indicadores ficarão positivos por consequência. O problema é que grande parte das pessoas busca o contrário, busca os sinais nos indicadores e não na cultura. Portanto, é muito possível encontrar empresas com indicadores positivos e a cultura negativa, e isso é frágil. Eu tenho dito que na década passada houve um grande empuxo em relação à implementação de programas de compliance no Brasil, muito provavelmente em razão da entrada em vigor da Lei 12.846 e também na esteira da Operação Lava Jato. E empresas, então, aceleraram a implementação de programas de compliance, principalmente voltados para a questão afeta a prevenção à corrupção. Só que nós vimos também, ao mesmo tempo, muitas empresas que, na verdade, queriam só vender essa imagem e quando nós olhávamos para os programas de compliance, eles eram programas de compliance de faz de conta. A gente vê agora uma ênfase muito grande dada às políticas ESG. E as empresas também, da mesma maneira, têm se preocupado com isso, a maioria delas já dizendo, inclusive, que tem políticas ESG devidamente implementadas, quando, na verdade, a gente sabe muito bem que muitas empresas vendem essa imagem, quando, na verdade, não tem absolutamente nada. Qual é o risco, Fábio, que o greenwashing representa para as empresas que querem realmente implementar políticas ESG e trabalhar de maneira séria? Bom, o risco é para as próprias empresas, né? E eu vou tentar explicar o porquê, mas eu acho que, primeiro, se fosse verdade a tese de que as empresas estão, de fato, implementando políticas ESG, a minha pergunta é por que os indicadores macro não param de piorar? Ou eles são estáveis ou eles estão piores. Continuamos sendo o 8º país mais desigual do mundo, o mais racista, o mais transfóbico, um dos mais homofóbicos, um dos que mais desmata ou o que mais desmata, um dos que a mulher tem menos espaço no mundo corporativo e assim sucessivamente. Então, os indicadores não estão melhores. Então, se fosse verdade que o mundo corporativo estivesse adotando as boas práticas, então elas não estão adotando ou elas estão muito mal implementadas. Agora, é fato que há 10 anos atrás, uma empresa que advogasse que era sustentável, ela não ia, entre aspas, ganhar nada, né? O preço da ação dela não ia ser maior, ela não ia ter mais cliente, nada ia acontecer, porque começou-se a falar mais sobre sustentabilidade ESG a partir de 2019.
Então, não havia vantagem nessa narrativa pré-2019. Embora muitas empresas, de fato, já tinham ali seus relatórios de sustentabilidade, mas era um relatório que era muito mais voltado para os seus próprios stakeholders, né? Não era um relatório voltado ao mercado de maneira mais ampla. A partir de 2019, quando o Brasil começa a dialogar sobre questões ESG, as empresas automaticamente começam a entender a importância do marketing ESG. E elas encontram um terreno fértil para isso, porque como o debate ESG estava muito interditado, não há o espírito crítico das pessoas, sejam eles investidores, sejam eles consumidores, seja ele a mídia. Então, as empresas falam qualquer coisa e há automaticamente uma percepção de avanço. Para piorar um pouco mais, eu não sou antropólogo, mas eu vou dar uma arriscada aqui, a cultura do brasileiro é uma cultura celebratória. É uma cultura pouco crítica. O americano, por exemplo, é aquele que gosta de ser o whistleblower, que vai lá e denuncia e etc. Nós somos mais contemporizadores, gostamos de aplaudir, etc. Então, mesmo dentro do mundo ESG, quando empresas anunciam um passo, sendo que tem que dar 200, o mundo ESG aplaude esse primeiro passo e causa automática acomodação na empresa. A empresa fala, eu já sou um sucesso, aquilo que eu queria eu já estou conseguindo os aplausos, então nada preciso fazer. Então, aqui hipoteticamente, é como se uma empresa, uma mineradora, que tem N externalidades negativas, comprasse 30 caminhões elétricos, que não vai fazer a menor diferença nas suas externalidades no total, anuncia isso, aí todo mundo aplaudindo, a empresa fala, não preciso mais fazer nada, eu já tenho isso, enfim, conquistei corações e mentes das pessoas. Só que essa alegria vai durar pouco, na minha percepção. Com o tempo, esse debate vai ficando mais qualificado, esse espírito crítico vai sendo aguçado nas pessoas, por mais que houvesse um entendimento reducionista em relação às práticas ESG, isso vai se mudando com o tempo, e daqui a um tempo, essas mesmas pessoas que aplaudiam ou tinham uma visão positiva em relação às empresas, vão perceber que essas empresas ou os estavam enganando, então isso será ainda pior. Para aguçar ainda mais esse quadro, está vindo uma nova geração aí que se importa, uma geração que não vai aceitar comprar produtos de marcas racistas, de marcas homofóbicas, de marcas que não se importam com o meio ambiente e assim sucessivamente. E essa é uma geração que tende a ser mais vigilante. Claro que tem muitas contradições aí, mas tende a ser mais vigilante em relação a essas temáticas. E com redes sociais, as questões ficam mais imediatas e divulgadas. Então, aqueles que acham que estão se dando bem, estão enganando e etc. e tal, estão com os dias contados. Talvez não sejam dias, talvez sejam meses, talvez não sejam meses, talvez sejam anos, mas a conta vai chegar. E essa geração Z, eu acho que ela vai, inclusive, um pouco mais longe, porque é claro que ela tem o lado dela consumidor, mas ela tem também o lado dela profissional. E essa geração, ela se recusa, inclusive, a trabalhar em empresas que praticam trabalho escravo ou têm aderência ao trabalho infantil, trabalho forçado, violam o meio ambiente. E aí, essa mão de obra que é extremamente qualificada, ela vai ficar absolutamente à distância de empresas desse tipo. E empresas desse tipo tendem, então, a sucumbir. São empresas que não tendem a ter uma grande longevidade. Concordo em gênero, número e grau. A gente só precisa também adicionar o ponto de que essa geração Z hoje tem um poder discricionário de consumo relativamente baixo. Então, início de carreiras, muitas vezes morando na casa dos pais, então não tem esse poder de consumo. Se a gente coloca 5 ou 8 anos para frente, vai ser uma geração que vai ter poder de consumo, vai herdar recursos para poder investir de acordo com seus próprios valores, vai entrar em políticas públicas, vai entrar na liderança de organizações. Então, a gente está no meio, talvez no início, de uma grande transformação, a qual essas empresas
terão dificuldades para vender seus produtos, para atrair e reter talentos, enfim, e também uma dificuldade regulatória que eu acho que o cerco deve apertar. Fábio, eu queria registrar a minha gratidão, nem por essa entrevista, mas sim pelo aprendizado. Olha, eu aprendi demais, eu tenho certeza que a audiência vai ficar profundamente satisfeita com esse nosso bate-papo. E eu queria terminar aqui com algo que eu costumo fazer sempre quando eu faço uma entrevista com pessoas que trazem informações de qualidade tão grande como você trouxe para nós hoje. Imagina que você encontrou a lâmpada do gênio e o gênio te dá a possibilidade de fazer só um pedido: voltar no tempo para corrigir uma falha que você cometeu ao longo da sua carreira. Que falha que você corrigiria? Bacana a pergunta. Quando a Fama completou 25 anos, foi em 2018, eu escrevi um relatório de gestão, está lá no quarto trimestre de 2018, que eu estava refletindo sobre o nosso papel. Será que o nosso papel é gerir fundos ou é algo maior do que esse? Que é trazer um debate para o mercado financeiro, se posicionar abertamente, fazer da porta para fora aquilo que a gente já faz da porta para dentro, entrar em alguns assuntos, fazer advocacy, estar nas redes sociais, educando e tentando trazer para um mercado tão áspero em determinados assuntos essas temáticas todas de meio ambiente, direitos humanos, governança, ética, etc. Demorou 25 anos para eu chegar a essa conclusão que o nosso papel era maior do que gerir fundos. Queria ter tido essa visão 5 anos depois que eu comecei e não 25. Agora eu não paro mais. Fantástico. Agora imagine que você tem uma bola de cristal e essa bola de cristal te permite enxergar 10 anos adiante. Como é que você vê o mundo corporativo aqui no Brasil daqui a 10 anos, principalmente considerando a tônica das políticas ESG? Quando a gente pensa um pouco no mundo corporativo, automaticamente a gente faz uma associação sobre os donos do poder. Quem são os donos do poder? Quem é que está com a caneta na mão? Quem é que está tomando a decisão das empresas? Porque, no final das contas, quando a gente fala de empresas, a gente está despersonificando pessoas. Empresas não tomam decisões, pessoas tomam decisões. E o estereótipo das pessoas que estão tomando decisões são pessoas como eu, brancos, héteros, de meia idade e que viveram ali nos anos 90 com essa cabeça retrógrada do lucro a qualquer custo. São essas pessoas que dirigem as empresas hoje e as instituições financeiras e etc. E é por isso que nossos avanços são tão lentos, é por isso que a gente tem um monte de greenwashing, porque essas pessoas não são empáticas, essas pessoas não se importam. Daqui a 10 anos, ou a gente vai ter novas lideranças que, enfim, formadas por pessoas diferentes do meu estereótipo, espero que sim, mais mulheres, mais negros, mais, enfim, pessoas que ascenderam em suas carreiras e acho que sim, a gente vai ter aí decisões mais empáticas, ou essas pessoas que hoje não entenderam o que está acontecendo serão forçadamente entenderão forçadamente porque vai vir uma demanda do consumidor, do regulador, do fornecedor e etc. E essas pessoas vão ter que se adequar a um mundo que está por vir. Então é ou uma coisa ou outra, ou as duas em simultâneo. Não há outra saída. Então eu vejo daqui a 10 anos alguma esperança de que a gente terá, enfim, um mundo corporativo mais humano ou mais humanizado do que é hoje. O grande medo para mim não é daqui a 10 anos, é como chegar lá. A gente não tem tempo. As mudanças climáticas, enfim, estão perto do ponto de não retorno. A gente já tem uma questão racial extremamente problemática há quase 500 anos. A gente tem desigualdade social que já passou de longe do ponto da gente tentar resolver. Não dá para esperar, tem que ser agora. Bom, pessoal, como vocês tiveram a oportunidade de ver, tivemos aqui um debate fantástico, com conteúdo excepcional. Para mim não é surpresa nenhuma, porque conheço bem
a trajetória profissional do Fábio, que é um grande referencial para todos nós que trabalhamos com políticas ESG. Fábio, queria te agradecer muito seu tempo, sua paciência e se você puder deixar uma mensagem para a nossa audiência, ficaria ainda mais agradecido. Eu que agradeço pelo espaço, é longo e acabei me estendendo em algumas questões, eu não sei se era por aí mesmo que vocês queriam, mas acho que a mensagem final que eu deixo é que a gente está, de fato, no meio desse processo de transformação do capitalismo. E todo o processo é duro, o processo ele não é linear, o processo ele tem idas e vindas, tem altos e baixos, tem freios, tem oposições, tem pessoas que serão atropeladas durante o processo. Então, essa não linearidade faz parte do processo. Então, muitas vezes a gente vê avanços, recuos, a gente vê pressões contrárias, a gente vê ceticismo, mas acho que isso tudo faz parte, né? Por outro lado, se a gente vê tudo isso e acha que faz parte, então nada eu vou fazer contra, porque faz parte, a gente tende a retardar o processo. Não há mais tempo para retardar, né? Então, acho que é a missão de todos, cada um onde está, seja fazendo advocacy, seja nas posições que ocupa, qualquer que seja, a gente fazer parte da transformação. Excelente, obrigado. Obrigado a vocês.